Ação de revisão de reserva de margem consignada, o famigerado RMC. Vamos ver hoje nesse vídeo as teses jurídicas que funcionam e as teses jurídicas que não funcionam na prática da jurisprudência. E ao final, eu vou dizer aquela que eu mais gosto e aquela que me parece a mais assertiva. A primeira tese para impugnar o contrato ou empréstimo via RMC é a ação de inexistência de negócio jurídico. Mas cuidado, não entre com essa ação sem antes se certificar que o consumidor ou o cliente ele não celebrou o contrato de empréstimo via RMC. Eu vou explicar. É muito comum que o cliente ele tenha conta em um determinado banco, porém, ele receba uma ligação de um outro banco e o contrato de empréstimo via RMC tenha sido celebrado de forma eletrônica, de modo que aquele cliente ele não tem conta corrente com aquele outro banco, ele não recebeu o cartão de crédito daquele outro banco, e o pior, ele também não recebe o informe da dívida do outro banco. Ele, quando procura o advogado, quando procura o defensor público, ele apenas mostra um desconto no seu contra-cheque e que aquele desconto lhe parece absolutamente indevido. De modo que, numa ação de inexistência de negócio jurídico, sem você certificar se houve ou não o contrato, é possível que o banco apresente em sede de defesa a contestação e lá vai constar o documento, o contrato assinado pelo consumidor, vai constar também a foto do consumidor e pode constar até mesmo a geolocalização da onde aquele contrato foi celebrado. Então, muito cuidado com essa tese, porque ao final você pode até receber uma multa por litigância de má-fé e ter seu nome inscrito aí no cadastro de litigantes predatórios ou litigantes abusivos, o que é de todo inconveniente. A segunda tese, que é um pouco melhor que a primeira, mas ainda resta enfraquecida pela jurisprudência, que é a tese da violação do dever de informação de forma genérica. Então, a alegação do advogado para o consumidor é de que aquele consumidor não foi devidamente informado pelo banco. Veja, essa alegação ela já tem aqui um princípio de assertividade, mas faltam algumas coisas. Por quê? A jurisprudência entende que o RMC sozinho ele não é ilegal. O RMC ele tem uma base legal e ele tem inclusive resoluções do INSS que regulamentam o procedimento para a contratação do RMC. Então, ele por si só, ou genericamente, ele não seria ilegal ou até mesmo abusivo. A terceira tese, e é aquela que eu mais gosto, e é aquela que me parece a mais assertiva na prática, é sim a violação do dever de informar, porém com elementos sólidos, com elementos concretos, que mostrem para o juiz a verossimilhança das alegações. A violação do dever de informação está lá no artigo 6º, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor, que diz que a informação precisa ser adequada e clara. No caso do RMC, que nada mais é do que um contrato de cartão de crédito, no próprio contrato não está designado quando aquele empréstimo vai acabar. Isso, por si só, já é uma violação do dever de informação. Existem outros indícios também de que o consumidor ele não queria celebrar aquele contrato de RMC, de cartão de crédito, mas sim ele queria contratar um outro contrato, o contrato de empréstimo consignado, cujos juros são menores, são mais palatáveis para o bolso do consumidor. De modo que você pode dizer que o consumidor não recebeu o cartão de crédito ou nunca recebeu o cartão de crédito, ele também nunca foi informado da evolução da dívida e também sequer tem uma conta corrente com esse banco. De modo que tudo que o banco ofereceu, ele tinha uma aparência de um empréstimo consignado, mas na verdade ele era um empréstimo de RMC, que, como nós vimos no vídeo anterior, é um empréstimo mais grave, mais oneroso para o bolso do consumidor, enquanto que o empréstimo consignado é um empréstimo mais acessível e menos oneroso para o consumidor. E com relação ao pedido, ok, nós vimos aqui as três teses, as três principais teses, e com relação ao pedido, o que a jurisprudência hoje está caminhando? Lembrando que o tema ele ainda é muito polêmico e existe ainda algumas diferenças de tribunal para tribunal. É muito importante você consultar
como está indo ou como está caminhando a jurisprudência do tribunal onde você está peticionando. Bom, o pedido que eu mais gosto é a conversão do empréstimo de RMC para o empréstimo consignado. Então você vai ter um empréstimo cuja taxa de juros é muito alta para o empréstimo, a conversão do empréstimo para uma taxa de juros que é menor. Trocando em miúdos, vamos supor que o cliente, se tivesse feito o empréstimo consignado, ele tivesse que pagar o montante de R$ 5.000, considerando a taxa de juros da época. Porém, como ele celebrou disfarçadamente o RMC, porque o banco não informou bem, ele pagou R$ 10.000. Então aqui, muito simples, a quitação dos R$ 5.000, porque era uma dívida que ele efetivamente contratou, e a devolução dos outros R$ 5.000 em dobro. É muito importante pedir a restituição em dobro, porque há sim uma nulidade e uma cobrança indevida. E além da restituição do indébito em dobro, trabalhar com o pedido de dano moral. Então nós teríamos uma declaração de que o contrato de empréstimo consignado foi quitado, a restituição daquilo que excedeu o consignado em dobro, mais a fixação de dano moral. Bom, esse é um tema complexo, esse é um tema que está em disputa ainda na jurisprudência de todos os tribunais, ainda não há uma decisão pacífica sobre esse caso, mas no período que nos cabe aqui, a ideia seria ajudar e contribuir para uma evolução do tema e para a melhor decisão e a melhor solução. Eu espero ter ajudado e conto com vocês aí no próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.